Meu amigo, você já deve saber que a notícia sobre o Lucas Evangelista não é boa. O prognóstico é que ele só volte a atuar pelo Palmeiras no ano que vem, só volte a jogar bola em 2026. Mas agora, e o Piquerez? No caso do Piquerez, a notícia não é tão ruim assim, não foi detectada uma lesão. Agora, será que ele já joga agora contra o Vasco? Será que vai ser poupado? Será que pode atuar contra o São Paulo? Vamos falar sobre tudo isso, sobre esse confronto com o Vasco e muito mais, todas as principais notícias sobre o Palmeiras nesse vídeo aqui. Antes eu quero te convidar para se inscrever no canal do Verdado se você ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e o Threads também, para quem gosta lá dessa rede social da Meta. A gente está em todas essas redes trazendo conteúdo diário sobre o Palmeiras. E se você já nos segue em todas essas frentes, te convido também a se tornar um padrinho e fazer parte da nossa comunidade de mais de 400 palmeirenses que apoiam o nosso trabalho e formam ali grupos de WhatsApp e formam ali uma comunidade, uma resenha muito bacana, falam muito sobre o Palmeiras, sempre em alto nível, sem fake news, sem sensacionalismo, só com conteúdo de qualidade. Tá? Além de fazer parte dos grupos de WhatsApp, você pode também fazer parte dos nossos churrascos, fazer amizades aí com palmeirenses, porque a galera lá é muito gente boa. Eu mesmo já virei amigo de vários dos nossos padrinhos, a galera é muito bacana mesmo e as discussões são muito boas. Como eu falei, sem sensacionalismo é muito bacana essa comunidade, beleza? Então venha fazer parte. Bora lá pro conteúdo do nosso vídeo. Aliás, né, já ia me esquecendo. Se você quer se tornar um padrinho, o link vai estar aqui na descrição verdazo.com.br/padrinho. Bora lá então para o conteúdo do nosso vídeo. Antes de tudo, queria pedir desculpa para você que acompanha o nosso canal aqui diariamente, acompanha as nossas redes sociais. Eu tô nas redes sociais do Verdazo quase todos os dias e aqui no YouTube pelo menos de segunda a sexta normalmente, né? E nos últimos dias eu não apareci tanto, não teve vídeo todo dia porque eu estava de mudança. Me mudei de São Paulo aqui para Roma, na Itália, onde eu vou estudar jornalismo aqui por mais um período ali de mais ou menos um ano. Mas ó, não vou estar nas coberturas em loco lá no Allianz Parque, mas Conrado, Anderson, o Theo, que é nosso novo reforço ali nas reportagens, continuam lá. Vai ter cobertura em loco de todos os jogos no Allianz Parque, continuam normalmente e eu vou continuar trazendo aqui esses boletins, vou continuar trazendo conteúdo lá nas redes sociais falando de Palmeiras e aqui a gente vai criar também uns conteúdos diferenciados. Eu não lembro aliás, eu não sei se você lembra ou se você já acompanhava o nosso canal, mas quando eu fui para Portugal em 2023, eu saí entrevistando os torcedores do Sporting sobre o que eles sabiam sobre o Palmeiras e era justamente naquela época em que o Abel estava sendo especulado lá no Sporting e conversei também com os torcedores do Porto para entender o que eles sabiam sobre o Palmeiras e o que eles esperavam do confronto pelo Mundial de Clubes. Tinha acabado de ocorrer ali o sorteio dos grupos, então a gente pôde ouvir ali os torcedores do Porto, deu para fazer um conteúdo muito bacana. E o Palmeiras hoje não tem nenhuma relação com os clubes aqui da Itália, né? Não vai enfrentar nenhum deles, não está negociando com nenhum jogador daqui por enquanto, mas é claro que o clube tem suas origens daqui dos imigrantes italianos e a galera, em geral, conhece, né? Tanto que eu cheguei aqui no meu primeiro dia em Roma, eu vim com a camisa do Palmeiras, porque minha aula começou agora no dia 29, mas eu fiz questão de pegar a passagem para depois do dia 24, né? Eu peguei justamente no dia 25 para poder acompanhar Palmeiras e River em loco lá no Allianz Parque, trazer toda a cobertura aqui no Verdazo. E no dia seguinte já vim com a camisa do Palmeiras do aeroporto e fui direto, né? Quando eu cheguei aqui, fui direto para o supermercado. No supermercado ali, só para trazer um bastidor aqui para vocês, lá no supermercado eu tava, ainda não falo aquele italiano fluente, né? Então tava ali naquela conversa com a atendente do supermercado e um cara do lado percebeu que eu era brasileiro e me ajudou, né, me perguntando em inglês, traduzindo ali para o italiano para me ajudar ali com a comunicação. E ele comentou: percebi que você é brasileiro por causa da camisa do Palmeiras. Então, a camisa do Verdão já foi reconhecida aqui em Roma. A galera conhece, mas vamos conversar também com outros torcedores de Roma, torcedores italianos, né, fãs do esporte
e manda ideias aí do que você quer ver, né? Do que você quer ouvir aqui da galera dos italianos. Vamos fazer aquele povo fala que é sempre muito bacana. Mandem ideias de conteúdo que vocês querem ver aqui da Itália sobre o Palmeiras, que a gente vai trazer aqui ao longo desse um ano. E ó, já já, um ano passa rápido, já já eu tô de volta também para as coberturas em loco e toda a cobertura lá em São Paulo, beleza? Mas vamos para o conteúdo do nosso vídeo, porque hoje saiu bastante coisa importante aí sobre o Palmeiras. Como eu já adiantei, o Evangelista não joga mais em 2026. Eu até lancei, 2025, aliás. Ele só joga agora em 2026. Eu até lancei uma enquete, lancei essa pergunta lá nas redes sociais do Verdazo, perguntando o que você faria, né? Eu vejo alguns caminhos aí, eu acho que entre os caminhos mais prováveis tá colocar o Emiliano Martinez. Eu acho que essa é uma solução mais defensiva, fazer uma dupla ali de Aníbal Moreno e Emiliano Martinez, e o Andreas Pereira continuar um pouco mais adiantado, mas também enxergo a possibilidade do Andreas Pereira ser um pouco recuado, e aí pode entrar um outro meio atacante ou até um jogador de beirada ali, porque o próprio Andreas estava jogando um pouquinho mais aberto também, né? Então pode entrar ali um Facundo Torres, pode entrar um Ramon Sousa, pode entrar o Rafael Veiga, o Maurício, ou até mesmo o Alan, tá? Então acho que todos esses poderiam fazer essa função e alternar ali às vezes com o Andreas Pereira. Vamos ver então o que o Abel vai fazer e quero que você deixe aí nos comentários o que você faria. Pode ir lá interagir também nas nossas redes sociais. Mas afinal, e o Piquerez? Bom, o Piquerez, segundo meu amigo Flávio Latif, grande setorista lá do UOL, ele deve ser poupado contra o São Paulo. Aliás, ele deve ser poupado no jogo dessa quinta-feira contra o Vasco, e aí sim atuar contra o São Paulo. Até porque o Piquerez, além de ter sofrido esse trauma no joelho, que não foi uma lesão, mas foi um pequeno trauma no joelho, ele também tá pendurado. Então, mesmo que jogasse, tomasse um cartão amarelo, poderia não enfrentar o São Paulo, que é aí um clássico, né, o choque rei contra o São Paulo no final de semana. Então o Piquerez deve ser poupado desse jogo contra o Vasco. O jogo que é nessa quinta-feira, dia 2 de outubro. Ó, poucos ingressos disponíveis, tá? O Palmeiras já abriu a venda de ingressos, já está na venda geral e tem pouca coisa disponível. Eu vi agora há pouco, tinha um ou outro ingresso de Gol Sul, um ou outro no Superior ali. Vale lembrar que para esse jogo, Gol Norte e Superior Norte vão ter visão parcial por conta do palco que vai estar montado ali, então vai ter uma certa estrutura ali atrapalhando um pouco a visão. E o Palmeiras vai a campo contra o Vasco, que vem de uma boa sequência, tá? O Vasco não perde desde o dia 24 de agosto, quando perdeu para o Corinthians, e desde então empatou em 1-1 com o Botafogo pela Copa do Brasil em casa, e depois venceu o Sport fora de casa, depois empatou com o Botafogo, mas ganhou nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil, empatou com o Ceará em casa, empatou com o Flamengo fora de casa, venceu o Bahia por 3-1 em casa e venceu o Cruzeiro por 2-0 em casa. Então, nos últimos 2 jogos, 5 gols marcados e apenas um sofrido. Eu fiz o sinal de 2, mas apenas um sofrido. Beleza? Então, o Vasco chega com moral. Os principais jogadores ali são o Ryan e o Paulo Henrique, justamente jogadores que jogam pela direita. O Ryan é ponta direita, ele tem sido até comparado com o Estevão aí por com alguns vascaínos, e segundo o Bruno Brás, o jornalista do UOL, o Vasco não quer negociar o Ryan por menos de 30 milhões de euros. O Estevão foi vendido por 35 milhões de euros fixos e mais ali acho que 30 e poucos em variáveis. Então o Vasco quer pelo menos 30 milhões de euros pelo Ryan, que alguns têm comparado ali com o estilo de jogo do Estevão, mas sinceramente assim, o Ryan ele já tem 19 anos, ele é jovem, mas por exemplo o Estevão com 17 já estava vendido por um valor muito alto, mas enfim, vale ficar de olho nesse Ryan. E o Paulo Henrique também é um lateral direito, que também está jogando muita bola, está fazendo gol, tá dando assistência. Os dois jogam pelo lado esquerdo, justamente o lado onde o Piquerez deve ser poupado, e aí deve entrar o GFT. Então o GFT
vai ter que estudar aí as movimentações do Rayan, do Paulo Henrique, porque vai ficar sobrecarregado ali na marcação. Vamos ver se o Abel vai colocar alguém para dobrar ali junto com ele. Talvez o Felipe Anderson deve ajudar nessa marcação. Beleza? Então, bom, é isso. O jogo contra o Vasco tá chegando. O Palmeiras vai ter esses desafios aí, não vai poder contar com o Lucas Evangelista e provavelmente também não com o Piquerez. São 8 jogadores suspensos no total, tá? Entre eles, o Everton, Gustavo Gomes, o Piquerez, como eu falei aqui, o próprio Lucas Evangelista, que, enfim, tá lesionado, então é um desses 8, mas ainda tem Vitor Roque, tem outros. Tudo isso, todos os pendurados, você vai conferir no pré-jogo do Verdazo lá em verdazo.com.br. Beleza? Ah, só mais uma outra novidade aqui. A gente está falando aí sobre a lesão do Lucas Evangelista. O Rafael Coutinho está com a seleção brasileira lá na Copa do Mundo Sub-20, mas o Larsson, outro volante da base, treinou com o elenco principal e talvez pode integrar aí o banco, né? Pode começar a ser relacionado para alguns jogos. Ele que já mostrou muito potencial lá na base, mas ainda é um cara que não teve vivência de futebol profissional. E ó, parece que em São Paulo vão liberar bebida alcoólica nos estádios, viu? Eu sempre fui sempre fui não, né? Mas já faz um tempo que eu vou como imprensa, não bebo nos estádios, mas é uma oportunidade dos clubes paulistas fazerem mais renda, né? Se uma cerveja no Allianz Parque sem álcool já é R$ 18, imagina quanto vai ser uma com álcool. E dá para vender muita bebida, dá para fazer muito dinheiro com isso. Claro que esperamos que as autoridades aí consigam lidar com responsabilidade com os bêbados, enfim, pensar em protocolos e que essa venda de bebida alcoólica não acarrete em violência, mas para os times paulistas, se for bem feito, é uma excelente oportunidade para lucrar, né, para ganhar mais dinheiro. O que você achou aí dessa decisão? Tá ansioso para poder tomar uma lá no Allianz Parque? Deixa aí nos comentários também. Quero ouvir as suas sugestões de conteúdos para eu gravar aqui na Itália e o que você está achando também desses boletins aí de notícias sobre o Palmeiras. Beleza? Agradeço pela sua audiência e até a próxima. Um abraço.